Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de como automatizar até 90% das cópias do seu lançamento com o ChatGPT e, obviamente, eu vou deixar os prompts inclusos. Antes de mais nada, apenas dois recados. Primeiro, minha webcam deu pau, então vocês não vão poder ver meu lindo rosto, mas em breve eu apareço. Segundo, se tiver qualquer ruidinho de fundo, por favor, descontem. Eu moro em apartamento e tá tendo uma reforma no apartamento logo ao lado. Então pode ser que vocês escutem martelos, parafusadeiras ou alguém caindo. Dito isso, bora pro conteúdo. Primeiro de tudo, eu creio que eu não vou precisar perder tempo explicando a importância disso, né? Tipo, pelo menos eu creio que não. Se você já fez o seu lançamento, você pode saber que às vezes a parte de escrever uma copy pode não levar tanto tempo quanto, por exemplo, você vai precisar gastar para produzir conteúdo, mas 80/20 do seu lançamento tá exatamente no processo do copywriting. Pelo menos uns 10% aí, vai. Mas é extremamente necessário que você produza copies persuasivas. E é claro, você pode muito bem pensar o seguinte: mas as copies do ChatGPT não saem tão boas, eu já testei uma vez, tudo mais, e sai meio ruim, e de fato, sai uma bosta se você utilizar um prompt fraco. Ou se você, é claro, utilizar a copy nua e crua do jeito que ela vai sair. Mas eu vou ensinar vocês um método para poder melhorar em até 200%, 300% essas copies. Então, bora lá. Primeiro de tudo, o que é um prompt fraco e o que é um prompt forte? Primeiramente, um prompt fraco é quando você simplesmente vai no ChatGPT e fala: seguinte, estou querendo fazer um criativo em vídeo, eu preciso de um roteiro e o tema é sobre como perder 20 quilos em uma semana. Se você fez um tipo de prompt desse, primeiramente, você só pediu para o ChatGPT escrever uma coisa, né, com base nas informações que você passou, que simplesmente foram muito fracas. Você não especificou qual que é o seu produto, você não especificou qual que é o seu público, quais que são as dores, os desejos desse público, você não especificou nada. E é aí que entra um engano de muitos. Às vezes, exatamente para tentar combater esse ponto, né, de um prompt fraco, você pode acabar detalhando até demais, entende? É bom você ser específico na hora de pedir algo que você queira para o ChatGPT? Sim, extremamente importante. E exatamente esse é um dos fundamentos de um prompt forte. Mas acima de tudo, você não pode especificar muito a ponto de tirar a liberdade criativa da inteligência artificial. Senão vai sair algo extremamente engessado e que às vezes não vai ser tão criativo, sabe? Algo que seria escrito facilmente por um humano que tem a mínima noção básica sobre aquilo que está sendo dito. Além disso, só deixando um adendo aqui. Pode ser que mesmo ao final de tudo isso, você ainda fale: nossa, mas isso aqui ainda está meio engessado. E talvez às vezes fica, dependendo das especificações que você passar, mesmo que seja um prompt forte e tudo mais. E é aí que entra o pulo do gato. Eu, particularmente, na maior parte do tempo, utilizo os prompts fortes para poder gerar boas ideias e a partir delas eu construo os meus roteiros, eu construo os meus anúncios, eu construo os meus conteúdos. Então, o que você vai produzir aqui vai te encurtar muito tempo e vai, né, te poupar de crises de criatividade. Então, bora para o conteúdo de fato. Então tá bem, primeiro de tudo, bora lá. Se você quer um prompt forte, quem seria melhor em todo mundo, de todas as pessoas que você conhece, que seria melhor para poder gerar um prompt específico para o ChatGPT que vai trazer o melhor resultado? Bem, você pode ter pensado em alguns nomes aí que você já viu pelo YouTube e tudo mais, mas a grande resposta é o próprio ChatGPT. Ninguém melhor do que ele mesmo para se autoconhecer. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro dado momento é setar para ele o nosso objetivo, o que a gente quer que ele entregue. E logo depois a gente vai solicitar um prompt, né, com campos editáveis para que a gente possa preencher e aí dessa forma ele vai entregar o resultado que a gente quer. Então, aqui de exemplo, quero gerar uma copy de e-mail, então já especifiquei o que eu quero, né? Só que agora eu vou ser um pouquinho mais específico, avisando sobre o fechamento do carrinho de vendas. Então, é importante você detalhar também para o que vai ser esse e-mail. É óbvio que, por exemplo, aqui no lugar de gerar uma copy de e-mail, você poderia colocar gerar uma copy para criativo, gerar a copy do meu CPL ou alguma coisa assim do tipo. Mas é sempre bom também você logo depois especificar para que aquilo vai ser voltado, né? No caso desse e-mail, ele seria destinado para avisar o público
sobre o fechamento do carrinho de venda. Para tanto, irei precisar de um prompt forte para solicitar a criação dessa cópia. Preciso que você gere um prompt com campos editáveis, onde eu possa preencher com as informações necessárias e te repassar para que assim você gere a cópia do e-mail. Outro detalhe, eu vou deixar, né, aqui todos os prompts de entrada e saída e tudo mais, o que ele for me entregando. Porém, na hora que você simplesmente vier aqui copiar e colar, é claro que mesmo que você modifique essa parte aqui e tudo mais, provavelmente a saída dele para vocês vai ser um pouco diferente. Mesmo se for exatamente igual a isso aqui, ainda assim a saída dele vai ser um pouquinho diferente, entende? É algo que varia. Aqui no caso, eu joguei esse exato dado do prompt para ele e o que ele me entregou de volta foi isso aqui, uma listinha, né, para eu poder preencher o nome da empresa, do produto ou do serviço, o objetivo principal do e-mail, né, que é mais uma vez para poder ressaltar, se é para lembrar os clientes sobre o fechamento do carrinho, incentivar a compra antes do prazo ou alguma outra coisa do tipo. A descrição breve do produto, né, com as principais características e benefícios, qual que é o público-alvo, né, então quem que vai receber o e-mail, tipo, qual que é a idade, qual que é o sexo e tudo mais, área de possível interesse, data e hora do fechamento do carrinho, oferta ou incentivo, como desconto, brinde, bônus, se você tiver, é claro. Tom e estilo do e-mail, isso é muito importante, né, porque vai direcionar toda a copy, se é para ser uma copy que vai transmitir mais urgência, se é uma copy que vai ser mais amigável, mais entusiástica, o que vai ser? Uma chamada para ação, né, porque obviamente tem que ter um CTA, a prova social, caso você tenha, né, depoimento de cliente, estatísticas, premiações, detalhes adicionais que você acha relevante e, é claro, informações de contato ou links importantes. Então, aqui eu vou preencher essas informações, né, com alguns exemplos e daí eu volto aqui com vocês para poder devolver o prompt para ele. Certo, pessoal, então eu peguei aquelas dadas informações, né, e preenchi aqui para poder mostrar o exemplo para vocês. Então, o nome da empresa eu coloquei a Sendify, obviamente. O objetivo principal do e-mail é lembrar os clientes sobre o fechamento do carrinho, estimulando eles a comprarem e não ficarem de fora da comunidade. Sobre a descrição breve, né, do produto, eu coloquei a Sendify é uma ferramenta desenvolvida com o intuito de automatizar ao máximo o processo de lançamento do marketing digital, gerenciando grupos e comunidades de forma automática, fazendo disparos em massa, recuperando carrinhos abandonados, evitando bloqueios de números do WhatsApp e permitindo a criação de centenas de webhooks para gerar outras automações. Então isso aqui eu dei uma puta de uma resumida, né, no nosso produto. O público-alvo: lançadores, coprodutores, agências de coprodução e pessoas ligadas ao marketing digital. Data e hora do fechamento do carrinho: amanhã, né, que no caso seria quinta-feira, às 11 horas da manhã e 11 minutos. A oferta ou incentivo, né, eu coloquei treinamento exclusivo sobre como automatizar até 80% do lançamento com IA. O tom e o estilo do e-mail, né, foi urgente e ressaltando o senso de que a pessoa deve comprar para não ficar de fora da seleta comunidade que está entrando para essa nova era, né, para estimular aquele senso de pertencimento. A chamada para ação, eu coloquei clique no botão abaixo e faça seu cadastro na Sendify. A prova social, eu pedi para ele apenas deixar um espaço para a gente colocar um print com depoimentos. Nos detalhes adicionais, eu coloquei que a pessoa terá acesso a todas as funcionalidades da ferramenta e receberá acesso ao nosso agente IA de vendas que irá automatizar o contato com os clientes para tirar dúvidas e vender o produto, além de receber também o treinamento sobre como automatizar até 80% do lançamento com IA. Essa parte aqui, né, detalhe, poderia muito bem ter entrado aqui na parte da oferta ou do incentivo, né, que eu até coloquei já a parte ali do bônus de automação de até 80%. Mas ainda assim eu quis repetir aqui, né, e incrementar até mesmo um pouquinho mais para poder reforçar isso. Nas informações de contato eu coloquei o link, né, do botão que direciona para a Sendify. Então agora, bora pegar e jogar isso aqui dentro do ChatGPT, né, retornar para ele. Daí eu irei passar aqui, ó, certo? Eu irei te passar as informações logo abaixo e quero que você gere a copy do e-mail. Deixa eu copiar aqui e bora jogar lá para ver o que ele retorna. Certo, ele já está gerando aqui, eu vou deixar ele terminar de gerar e já volto com vocês. Certo, pessoal, ele acabou de gerar aqui, então bora lá, ó. Eu vou ler primeiro aqui com vocês. Certo, assunto, última chance, o carrinho fecha amanhã às 11h11, beleza. Esse é o último aviso. O carrinho de vendas da Sendify fecha amanhã, quinta-feira, às 11h11. Essa é a sua última oportunidade para fazer parte da comunidade que está revolucionando o marketing digital. A Sendify é a ferramenta definitiva para automatizar o processo de lançamento de marketing digital. Com ela você pode, aqui ele descreve as funções. E ao se inscrever agora, você também receberá um treinamento exclusivo sobre como automatizar até 80% do lançamento com IA.
não perca essa chance de elevar seus lançamentos ao próximo nível. Daí ele ainda lança uma oferta especial aqui, né? Ao se inscrever antes do fechamento do carrinho, você terá acesso a todas as funcionalidades da ferramenta e receberá nosso agente de IA de vendas para automatizar o contato com seus clientes, além do treinamento exclusivo. A partezinha para o depoimento, né? Uma última chamada aqui para a pessoa não ficar de fora, ressaltando a questão da comunidade, espaço para o botão e, atenciosamente, equipe Sendify. Só para poder especificar mais uma coisinha aqui, né? É porque, diferentemente de copies passadas que eu fiz, essa aqui até que ficou um pouquinho boa, né? Gerada, né, exclusivamente ali pelo ChatGPT. Mas detalhe, é porque eu estou utilizando a versão 4.0, na verdade, né? E aqui tem a versão do GPT 3.5 e tem essa última versão. Talvez, quando vocês estiverem assistindo, já tem outra versão ainda melhor. Mas, no dado momento, eu estou utilizando essa última que eles lançaram aqui, ok? Mas você pode olhar para essa cópia aqui e achar que ela ainda está muito engessada, que ela não está tão boa. E, de fato, não tá. Ela pode melhorar e muito. E é aqui que entra o próximo passo, ok? Imagine, por um dado momento, que você possa debater com alguns grandes copywriters. Então aqui a gente tem o Gary e a gente também tem o Stefan, que se você manja um pouquinho de copywriting, se você já estudou um pouquinho sobre o assunto, você sabe que esses são dois dos maiores copywriters de todos os tempos. Agora imagine, se você pudesse colocar os dois para analisar a sua copy e fazer com que um debatesse com o outro e ir melhorando ponto a ponto a sua cópia. Já imaginou? Com o ChatGPT isso é extremamente possível de se fazer e é exatamente o que a gente vai fazer agora, ok? Então, só para poder ressaltar aqui o que a gente fez até agora e o que a gente ainda vai fazer. A gente pediu para o ChatGPT, né, gerar ali a primeira copy, ok? Gerar o prompt, aliás, né, para a gente poder passar os detalhes da copy. A gente pegou, ele gerou, né, obviamente, o prompt. A gente preencheu o prompt, repassou para ele. Ele gerou a copy, né, final, de certa forma. Agora a gente vai pegar essa copy, ok? E vai colocar dois agentes para discutir ela e ir melhorando ponto a ponto. Detalhe, você pode muito bem assinar o Plus, né, fazer o upgrade aqui do ChatGPT e criar os agentes especificamente. É claro, você pode optar, mas caso você não queira ter esse custo ou, né, não queira esquentar muito a cabeça com isso agora, tem uma forma da gente fazer isso gratuitamente. Mas, é claro, eu recomendo fortemente que vocês façam o upgrade do plano e criem um agente específico. Em algumas aulas posteriores a gente vai mostrar exatamente como isso. Você literalmente modela, por exemplo, a mente do Stefan e cria um agente que vai sempre responder como se fosse ele, vai debater como se fosse ele, vai pensar como se fosse ele, ok? Mas o que a gente vai fazer aqui é meio que uma gambiarra, é claro, né, no teste gratuito, na verdade no plano gratuito, que é o que a maioria de vocês deve ter por aí à disposição. Então, bora lá para o prompt para mim poder mostrar para vocês como é que a gente faz para debater entre os dois. Então, basicamente, deixa eu só explicar rapidinho como é que isso vai funcionar. A gente vai fazer quase como se fosse um ping-pong entre os dois, utilizando a nossa copy. Então, aqui eu não vou registrar as saídas, ok? Eu vou deixar esse documento disponibilizado para vocês, mas nessa parte em específico eu só vou colocar a entrada e, é claro, vocês podem adaptar conforme a necessidade de vocês. Vou dar um pequeno exemplo. Nesse caso aqui, a gente vai estar escrevendo, né, a copy para o e-mail, correto? Porém, pode ser muito bem que às vezes vocês queiram gerar uma copy um pouco diferente ou uma abordagem para poder fazer uma venda ou para poder fazer um atendimento. Então, nesse caso, você pode emular a mente de outras pessoas, ok? Por exemplo, aqui nesse scripter, eu coloquei basicamente o John Belfort, ok? O Lobo de Wall Street, né? E também coloquei agora outro personagem muito famoso de vendas, eu só me esqueci quem que foi em específico. E com isso eu gerei toda uma abordagem para poder ser feita. Coloquei os dois ali para fazer esse ping-pong, né? Esse bate e volta, um corrige, o outro pega detalhe, escreve. E dessa forma eu consegui chegar numa forma quase que perfeita, ok? Então, basicamente, esse ping-pong ele é feito de 3 formas. Ping-pong é só a forma de chamar, né? Como a gente pega e pede para um fazer uma coisa, aí ele vai e joga para o outro vai e devolve. Enfim, a primeira entrada, basicamente, é isso aqui, ó.
quero que você reescreva esse e-mail como se fosse escrita por Stefan. Daí logo depois ele vai te gerar a saída, obviamente, né? E você fala, perfeito, agora anote os pontos falhos dessa abordagem como se fosse Gary Halbert. Ele vai também, né, gerar ali os pontos falhos e tudo mais. E você pede agora, né, para que o Stefan reescreva a abordagem, corrigindo os pontos falhos levantados por Gary e justifique suas alterações. Então até aqui a gente já vai ter uma copy muito, mas muito melhor, porque agora ela vai realmente ter ali alguns gatilhos mentais a mais, vai ter uma técnica em específico, vai ser algo que vai realmente ser mais lapidado. Mas detalhe, pode ser necessário gerar mais alguns prompts para lapidar a copy conforme seu contexto, né? Então, por exemplo, às vezes, de acordo com a abordagem do Stefan ou do Gary, a finalização vai ser para indicar que você quer marcar um encontro com a pessoa, né, pessoalmente, ou alguma coisa assim do tipo. Então, é necessário você sempre especificar, né, também, às vezes fazendo essas alterações, qual que vai ser o CTA em específico, ou às vezes eles acabam colocando alguma coisa, né, na copy que não condiz com a sua realidade. Então é necessário fazer pequenas alterações, mas no mais é isso e bora para a prática. Ok, agora eu vou colar aqui, né, o nosso primeiro prompt e pedir para ele poder reescrever a nossa última copy. Lembrando, era uma última chamada para o carrinho de vendas que iria ser fechado, ok? Então, o Stefan já está gerando. Olha, aqui, particularmente, a gente já pode notar uma mudança principal nesses primeiros 2 parágrafos. Aqui, enquanto a primeira copy, ela já estava mais direta e reta, dessa vez, o Stefan acrescentou mais algumas coisas, né? Como, por exemplo, você está a um passo de transformar completamente sua estratégia de marketing digital com a Sendify. E aqui vai o alerta final. Ele também colocou, né, uma situação para você poder imaginar. Então, para você realmente visualizar na sua mente uma situação. Imagine isso, uma ferramenta poderosa que automatiza seus lançamentos de marketing digital, gerencia seus grupos e comunidades, dispara mensagens em massa, recupera carrinhos abandonados e evita bloqueios no WhatsApp. Tudo isso enquanto você cria centenas de webhooks para automações adicionais. Parece um sonho? Não, isso é assim de faz. Então, cara, aqui, enquanto essa daqui era uma copy, tava até que boa, né? Novamente ela foi gerada pela versão 4.0 do ChatGPT, mas aqui já era uma versão que estava relativamente boa, mas a gente conseguiu melhorar ela em 50%. E agora a gente vai melhorar mais uns 50% dando a segunda entrada. Dessa vez, utilizando o Gary. Bora lá. Certo, o Gary gerou aqui, no caso, né, os pontos falhos dessa copy. Detalhe, uma coisa que eu também preciso pegar e explicar para vocês. Dependendo das pessoas que você estiver utilizando para poder emular a mente, é necessário, é claro, que você tenha um conhecimento prévio de como funciona basicamente a mente de cada uma dessas pessoas. Por quê? E não é nada de tão complexo. Às vezes, o Stefan vai ter uma abordagem que segue para o caminho A, enquanto o Gary vai ter uma ideia que segue para o caminho B. E uma é totalmente antagônica à outra, uma é totalmente diferente da outra e leva para caminhos totalmente diferentes, ok? No caso aqui, né, nesse caso da copy e tudo mais, ok. Mesmo que os dois às vezes tenham um ponto um pouquinho diferente um do outro, ainda assim um poderia muito bem complementar o outro. Mas se você pegar um exemplo político, vamos viajar um pouquinho aqui na maionese para poder exemplificar isso. É que nem você pegar e colocar uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda para tentar debater e chegar no meio termo. Uma vai tentar puxar para um lado totalmente extremo do outro, entende? Então vai ser um pouquinho difícil de conciliar e sair uma coisa boa. Por isso, procure mentes que, mesmo que tenham algo diferente uma da outra, elas ainda assim se complementem. Ok? Então bora lá. As anotações que o Gary fez. Primeiro, falta de foco no benefício imediato, né? E aqui ele exemplifica um pouquinho, detalhe, ó, a frase em específico onde isso pode ser observado. Chamada de ação ambígua. A chamada de ação cadastre-se agora é genérica, precisamos de um CTA mais emocionante e urgente, algo como garanta seu lugar antes que seja tarde. Fica boa. Personalização superficial. O uso de nome é bom, mas precisamos ir além na personalização. Que tal fazer uma pergunta específica ou uma afirmação que ressoe diretamente com a experiência e desafios do leitor? Prova social insuficiente. Daí aqui ele também detalhou por quê. Urgência poderia ser mais tangível. Especificidade nas automações, tom e voz consistentes, oferta exclusiva mais destacada, história ou cenário envolvente. Então, ok, ele ressaltou ótimos e excelentes pontos. E detalhe, às vezes no terceiro prompt que você for dar, né, por exemplo, vou utilizar essa daqui como prova social. Ok? A prova social insuficiente. Para poder corrigir algum dado ponto que ele tenha levantado, alguma dada bandeira aqui, você especifica em relação ao ponto de prova social insuficiente, utilize a prova social a seguir, e daí você descreve
a prova social em questão, e dessa forma você vai passando ali para ele algumas possíveis correções. Bora lá então entrar aqui com o terceiro prompt. Então basicamente agora a gente vai pedir para que o Stefan reescreva a abordagem corrigindo os pontos falhos levantados pelo Gary e justifique as alterações feitas. Então tá bem, o que é interessante? Obviamente, né, o Stefan reescreveu, que você pode ver que alguns pontos mudaram, por exemplo, esse parágrafo aqui, anteriormente, na primeira geração, ele estava um pouquinho maior, né, na hora que foi reescrito pelo Stefan. Algumas coisas aqui também no início mudaram, ele adicionou aqui uma prova social já descrita. Ele mudou também no CTA e agora ele justificou as alterações ponto a ponto. Então ele colocou foco no benefício imediato. Adicionei a frase: imagine acordar amanhã e descobrir que 80% do seu lançamento está automatizado. Logo no início para capturar o benefício imediato e direto. Ele trocou a chamada de ação, que a gente havia comentado, né? De faça seu cadastro para garanta seu lugar agora. Ele deu uma personalização aperfeiçoada, né? Porém, isso aqui é claro que, detalhe, geralmente todo agente que você for pegar e utilizar para poder fazer copy para vendas ou para lançamento ou qualquer coisa que você venha fazer, eles vão bater nesse ponto de personalização. Mas isso é um pouco complicado, afinal de contas você está meio que fazendo um disparo em massa ali de e-mail ou no WhatsApp ou coisa assim do tipo. Então é claro que não tem você como, por exemplo, dizer qual que é o nome do cachorro da pessoa, né? São dados que você não tem acesso. O máximo que você vai ter acesso é o nome da pessoa, né? E às vezes algum problema que ela pegou e te relatou, caso ela tenha passado por um formulário anteriormente, né? Ok, passando para o próximo. Ele deu uma prova social mais forte, a urgência ficou mais tangível, ele deu uma especificidade nas automações e ele consertou também, né, os outros pontos. É claro que aqui, por exemplo, nessa parte da história ficou meio fraco, ele não reforçou isso tão bem, mas, enfim, é uma coisa que você pode fazer na mão depois ou passar outro prompt aqui pedindo para ele criar uma história envolvente ao redor disso aqui e tudo mais, né? Então, ok. Então, ok, galera. Basicamente era isso que eu queria dizer com colocar, né, duas mentes geniais dentro do copyright para poder trabalhar para o seu lançamento. Lembrando, isso aqui foi uma copy somente por e-mail, né? E é claro, ainda tem uma outra estratégia que eu vou ensinar agora para vocês poderem melhorar, mas vocês podem observar que daquela primeira copy, né, que a gente havia gerado, para essa última agora, ela melhorou muito. Mas muito, muito, muito mesmo. E como eu comentei, pode ser necessário, fica a seu critério, que você gere outros prompts, né, especificando ali se você quer que o Stefan faça alguma dada coisa, ou se você quer que o Gary levante alguma dada coisa. E pode ser necessário que você tenha que passar mais alguns inputs, né, para poder refinar ainda mais a copy e deixá-la condizente com a sua realidade. Ok? Agora bora passar para a última técnica aqui que eu tenho para mostrar para vocês, para poder melhorar e ela pode ser até mesmo um pouco óbvia. Certo, pessoal? Seguinte, eu havia comentado agora há pouco, né, que eu não ia colocar as saídas, mas eu resolvi colocar para que vocês possam, né, estudar isso aqui verdadeiramente. Esse documento aqui é um puta de um aprendizado que dá para vocês pegarem e utilizar, ok? Então, por conta disso, eu peguei e coloquei, né, logo depois das entradas, eu coloquei aqui as 3 saídas que nós tivemos para que vocês possam acompanhar a evolução disso. E agora, inclusive, eu quero pegar e fazer o seguinte, eu vou copiar aqui novamente essa terceira saída para poder mostrar para vocês uma coisinha que pode ser feita, uma coisa simples, simples mesmo. Você não precisa ser nenhum gênio para poder fazer isso. Seguinte, tem alguns detalhes, né? Mesmo que a gente tenha utilizado as melhores mentes do copywriting, né, para poder gerar esse e-mail, no final das contas, é necessário analisar o seguinte: tem determinadas coisas que eles podem ter colocado, né, ao longo do processo de lapidação dessa copy que não são condizentes com a realidade, ou eram condizentes e atualmente não é mais, ou que podem ser melhoradas. E quem que sabe fazer isso muito bem? Você. Afinal de contas, você entende do mercado em que você está inserido. Exemplo, né? No nosso caso, a gente mexe com marketing digital e automações para lançamentos especificamente. Então, eu entendo muito bem quais são as dores desse nicho, o que esse público, né, aceita bem, o que eles não aceitam tão bem, os pontos de interesse, os pontos de desinteresse, aquilo que se eu falar vai chamar atenção e aquilo que se eu falar às vezes vai tirar um pouquinho da credibilidade e por aí vai.
Então, esse último passo, para poder melhorar a sua copy em até 200%, nada mais é do que pegar essa copy final, após você já ter gerado ela, né, utilizando o ChatGPT, após você ter lapidado ela com a utilização de 2 agentes diferentes, o que é necessário ser feito para melhorar a copy em até 200%? Você mesmo alterar ela. Sim, até agora tudo foi gerado por inteligência artificial. E é hora de dar um toque humano nessa copy, dar uma humanizada nela, ok? Então a gente vai, basicamente, é coisa rápida, ler essa copy do início ao fim e ir alterando possíveis pontos que a gente encontra de melhoria, ok? Então bora lá comigo. Você está a um passo de transformar completamente sua estratégia de marketing digital com a Sendify. Bem, uma coisa que eu notei nos últimos anos é que o termo marketing digital, né, em si, é perfeitamente utilizado para descrever o que a gente faz, mas se tornou tão mainstream que às vezes quando você fala marketing digital pode parecer um pouco, como é que eu posso dizer, não transmite tanta credibilidade. Então aqui eu faria uma mudança básica. Eu só tiraria essa parte do digital e deixaria estratégia de marketing. Ou, por exemplo, outra coisa que eu poderia fazer seria dar uma especificada nessa questão da estratégia de marketing, trocar, por exemplo, você está a um passo de transformar completamente seu funil de vendas. Afinal de contas, funil de vendas é uma coisa que vira e mexe por existirem vários tipos de funil de venda. Tem aqueles que têm um maior desempenho, outros que têm um menor desempenho, e geralmente o pessoal sempre está procurando por um funil de vendas novo. Então, esse é um termo que chama atenção. E aqui vai o alerta final. Nosso carrinho de vendas fecha amanhã, quinta-feira, às 11h11 da manhã. É a hora de agir agora. Isso aqui ficou meio redundante, então eu vou tirar, eu vou colocar a hora de agir. A hora de agir chegou. Ou você corre o risco de perder essa oportunidade única. Bora mudar essa parte aqui também. Ou você toma uma decisão agora, ou corre o risco de ficar de fora da comunidade que irá revolucionar o mercado de lançamentos. Se tiver algum erro ortográfico aqui para trás, perdoem, é que eu estou fazendo aqui a copy no freestyle mesmo e não estou nem revisando. Imagine acordar amanhã e descobrir que 80% do seu lançamento está automatizado. Eu trocaria esse automatizado por está no piloto automático, porque eu vou explicar aqui o porquê. Essa parte do automatizado, eu sempre tento trocar palavras que o pessoal já utiliza muito e conceitos, né? Termos, palavras em si que se tornaram mainstream, ou seja, que está todo mundo utilizando, e eu tento trocar por palavras, termos ou referências assim que fujam um pouco do padrão ou que chamem mais a atenção do pessoal, certo? Então, colocar o seu lançamento no automático, no piloto automático, aliás, chama muito mais atenção do que deixar o seu lançamento automatizado. Com a Sendify, isso não é um sonho, é a realidade. Nossa ferramenta é projetada para... Aqui ele descreve as funções, eu não vou parar para mudar muita coisa aqui, porque já está bem bom. Mas isso é só o começo. Ao se inscrever agora, você receberá acesso completo a todas as funcionalidades da Sendify, um treinamento exclusivo que vai te mostrar como automatizar até 80% do seu lançamento usando IA, nosso agente IA de vendas que automatiza o contato com seus clientes, responde a dúvidas e impulsiona suas vendas. Veja o que outros profissionais de marketing estão dizendo sobre a Sendify. Eu tenho que colocar um A aqui antes. Desde que comecei a utilizar a Sendify, minhas vendas aumentaram 30% em apenas um mês. A automação é incrível e o suporte é fantástico. Pode ser. O que eu sugiro que vocês coloquem aqui sempre seja um print, sabe? Ou alguma coisa do tipo assim, uma imagem mesmo, com vários depoimentos ou algo do tipo, sabe? Não deixa tanto depoimento em texto não, porque a imagem acaba sendo bem mais forte. Então, isso aqui seria com certeza algo que eu iria alterar, né? Vou até colocar aqui, adicionar prints de depoimentos. Ok, a hora é agora. Essa frase ficou até legal. Talvez eu colocaria, essa é a sua única chance. Essa é a sua única chance. Essa é a sua única chance, ou talvez alguma outra frase, né, que se encaixasse um pouquinho melhor aqui. É claro que essa questão da copy, que nem eu falei, eu tô fazendo totalmente no freestyle, eu não tô parando para revisar. Se eu for parar para revisar, provavelmente eu vou mudar mais alguma coisa, mas é só para poder mostrar para vocês que realmente tem alguns pontos que você pode ir melhorando, como por exemplo, né, trocar os termos que são mainstream,
mudar coisas que não fazem tanto sentido assim para o seu contexto e por aí vai. Não deixe essa oportunidade escapar. Clique no botão abaixo e garanta seu lugar na nossa seleta comunidade. Lembre-se, o carrinho fecha amanhã às 11h11. Depois disso, você pode ficar de fora dessa revolução. Botão, garanta seu lugar agora, né, para você poder adicionar. Estamos prontos para te ajudar a alcançar novos patamares. E você, está pronto para se juntar a nós? Essa parte ficou show. Essa parte ficou bem boa. Detalhe, é claro que essa cópia aqui, para te falar a real, ficou muito boa. Provavelmente eu mudaria só uma coisinha ou outra a mais aqui, que nem eu falei, se eu fizesse outra revisão. Inclusive, eu sempre recomendo que vocês façam o seguinte. Mesmo após estar tudo pronto na sua cópia, revisa mais uma vez que você ainda vai encontrar coisas para poder mudar. Depois que você tiver mudado, dá um tempinho, uns 30 minutinhos, toma um ar, bebe uma água, vai no banheiro, volta e revisa pela segunda vez, porque você sempre vai encontrar coisas que podem ser melhoradas, ok? Bem, galera, no mais é isso. Espero que vocês tenham realmente gostado dessa aula. Deu bastante trabalho para poder fazer ela. Eu gastei, sem brincadeira nenhuma, 4 dias. Eu fui gravando passo a passo para poder deixar da melhor forma possível para vocês. E para ter acesso a este documento, basta vocês conferirem a descrição. E por falar nisso, eu gostaria que vocês fizessem um favor, ok? Na descrição, além de vocês terem acesso ao documento aqui com todos os prompts, vocês encontrarão também outros 2 links, ok? Que são o link para poder acessar o nosso Instagram. Por favor, siga a gente no Instagram, além de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E também vai ter o link da nossa comunidade no WhatsApp, ok? É uma comunidade que a gente desenvolveu para poder discutir tudo em relação a lançamentos, automações, o tráfego para o lançamento, o processo de copy, criativos e por aí vai. Então, de tudo que é relacionado ao lançamento, você vai encontrar lá. Então, por favor, acesse a nossa descrição, acesse o documento, né, com os prompts para você poder estudar, nos siga no Instagram, se inscreva aqui no YouTube e entre na nossa comunidade do WhatsApp, ok? Um forte abraço e até a próxima.